Nós íamos comprar e por 6 ou 8 meses negociamos a compra de uma pequena área ao sudeste de Minas, cuja concessão não era nossa, era de uma outra empresa. Negociamos um monte de coisas, né? 8 meses de negociação. Na noite, papéis em cima da mesa, noite de assinaturas, o lado de lá fala, veja bem, a gente queria rever um pouco o preço. Momento bem oportuno, hein? Aquele momento, Tudo impresso. tudo impresso, não, condições impressas, era dia de execução de assinatura. A gente pegou, levantou e saiu da mesa. Então, existe sim também isso daí, porque não faria mais sentido né, uma aquisição em que no último momento o cara fala, veja bem, agora que vocês toparam, que a gente convergiu para muita coisa, agora eu quero mais dinheiro. E voltaram para a mesa? Não voltou. Não voltaram? A vida Nunca mais imita voltou. a arte imita a vida, né? Nunca mais aquele negócio saiu. Fala pessoal, Felipe Barreto Veiga aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sem Plano B, um podcast original do BVA, feito para você que quer entender o que realmente rola nos bastidores do mundo das transações, dos M&As e, claro, ouvir os casos mais curiosos contados por quem realmente entende do assunto. Aqui comigo, meu parceiro e sócio, Que honra, que Rafael honra. Teixeira, um dos caras mais feras de M&A que com certeza você vai conhecer. O Teixeira, mais conhecido como T, tem 15 anos de experiência em transações e carrega no currículo a liderança de alguns dos deals mais relevantes do mercado brasileiro dos últimos tempos. É um prazerzaço dividir essa mesa com você, Teixeira. Super, Não super. somente essa mesa, né, como outras coisas também. E, bom, aqui a conversa é com quem viveu o M&A na prática, na veia, no dia a dia. E a cada episódio a gente vai trazer empreendedores, executivos, investidores, gente que encarou decisões difíceis, que transformou desafios em grandes negócios. E tem um detalhe, no Sem Plano B a história é quem de fato não tinha um plano B, só tinha o plano A. Ou era ele, ou não era mais nenhum plano. E para dar o pontapé inicial nesse conteúdo, nada melhor do que estar ao lado de quem realmente faz isso acontecer. E nesse primeiro episódio a gente tem o prazer e a honra de ter aqui Ricardo Perpétuo, nosso grande amigo, cliente, que hoje está à frente da área de transações da Deled, que tem mais de 30 anos de atuação no mercado de transações, com uma carreira construída em instituições financeiras e algumas das maiores companhias do Brasil. Ricardo liderou operações de M&A, processo de private equity, aberturas de capital tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Olha lá! Além de emissões internacionais de títulos, incluindo notes, debentures, commercial papers e bonds. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Sem Plano B. Muito obrigado. Quantas vezes a gente viveu na vida aquilo, acordar de manhã e ter que dar certo, né? Só tinha duas opções, né? Dar certo ou dar certo. Isso aí. Essa era a luta, E você luta fez diária. dar certo Algumas várias delas, vezes. né? Várias. Entre pingas e tombos teve mais pingas, mais A sucessos. gente, por sorte, acho que a gente tem visto mais pingas do que tombo É juntos. isso aí. Né? Afinal, estamos na 4ª operação junto já com o BVA, né? É isso aí, é isso aí. É um prazer estar dividindo aí a mesa e as negociações com você e contribuindo aí para os projetos teus e das suas companhias. Ricardo, ou Perpétuo, para os mais íntimos. Para quem não sabe, de fato, aqui hoje a gente está com um dos profissionais mais gabaritados no tema. É um cara que, de fato, tem um currículo pesadíssimo. Então, nada mais justo do que começar um projeto como esse, trazendo um convidado de peso como você, Ricardo. Eu acho que a nossa ideia aqui hoje é que a gente converse um pouco, você divida um pouco das histórias. Se tiver aquelas histórias mais cabeludas, a gente adora também. Então, dá uma se tiver mansada alguma assim, briga, né? alguma treta, é justamente isso que a gente está procurando aqui, né? A gente separou algumas perguntas para você, mas o ideal é que você nos liderasse nessa noite, né? Para que a gente ouvisse um pouco desses anos e anos de experiência que para nós, e tenho certeza que para todos que estão assistindo a gente, vão ser enriquecedores demais. Muito isso aí. bom, vamos junto nessa daí. É isso aí. Bom, Ricardo, quem vê os deals saindo no mercado acha que existe uma receita mágica, uma fórmula de bolo para um M&A acontecer e ter sucesso. Mas a gente sabe, né, meu amigo, que a realidade é bem diferente. Tem perrengue, tem correria, às vezes tem briga. Tem muita história que a gente faz todos os dias trabalhando com transações. E algumas dessas histórias, se a gente contar, ninguém acredita. Então, começando aqui,
Acho que, até pegando o gancho no nome do nosso podcast, Ricardo, qual que era seu plano quando você fez a sua primeira transação de M&A? Conta pra Muito gente. bem, muito obrigado pela gentileza, Barreto, Teixeira. Como eu falei, a gente já temos uma amizade de cerca de 2 anos e 4 dias de sucesso já. De Mais alguma coisa, primeiros de muitos ainda. Primeiros de muitos. Primeiros de Nossa, muitos. mais alguma coisa já na estrada, né? Sim. Então, assim, na verdade, o meu primeiro deal, enquanto CFO de companhia, não foi propriamente um M&A, foi um private equity. Lá no ano de 98, dando a equação necessária para uma empresa que naquela altura era uma ícone do seu mercado e que precisava ter um reequacionamento, reperfilamento de dívida, etc., e mais governança, etc. E tal. Aquele foi um mandato que começou em abril de um ano, abril de 98, para fechar em dezembro daquele ano. Foram 8 meses. E desde o mandato até o final foi essa luta, como você falou. Desafios positivos, vencer as dificuldades de informação e entendimento pela outra parte a respeito da tua empresa e defender, claro, defender o lado do muro que a gente está. Mas foi aí que eu senti que, além da mochilinha clássica do CFO de governança, contabilidade, controladoria, fluxo de Demonstrações caixa, etc., financeiras. demonstrações, tem uma outra parte mais legal, que é a parte da negociação. É interessante como a gente constrói ao longo da vida, em função dos nossos passos, problemas bem contados para os nossos debatedores é muito mais honesto do que você esconder algum problema. Então você cria uma história de credibilidade falando assim, gente, nós vamos resolver esse negócio. Sim. A minha real situação é essa, nós vamos resolver. E assim foi. Conseguimos com sucesso fazer o private equity da Método, que foi o primeiro. Depois, em seguida, eu fui para saneamento. Eu trabalhei eu fui estatutário em 2 investimentos sucessivos depois do Opportunity. A gente vai ter a chance de abrir uma casa em que eu aprendi a cada dia, né? Fabuloso trabalhar, porque o nível do capital humano que estava... Que ano que era isso, Ricardo? A Sanepar foi de 99 a 2003, depois Telemig, Amazônia e suas holdings, né, as 4 empresas estatutárias, de 2003 a 2006. Ou seja, era na época que o Opportunity era a referência, Era a ou uma das referência, exatamente, referências quer dizer, de capital privado é, no Brasil. Perfeito. Assim, de todas as operações conduzidas, toda a nossa encomenda era entregar resultado e qualidade. A vida empresarial não é fácil. Você vira e mexe, tem um encontrão de braço com alguém que acaba no judiciário. Mas quem acompanhava os resultados que entregávamos eram resultados assim acima do setor, tanto no saneamento quanto na telecom. E naquele momento, Ricardo, desculpa te interromper, mas até aproveitando a espontaneidade, né, da nossa conversa, a gente tinha um mundo bem diferente no que se relaciona à função social de uma companhia aberta, uma companhia listada em bolsa, né? Hoje existe um conceito muito forte, né, de distribuição de valor para os stakeholders, e aí a doutrina ESG também deveria capturar parte desses resultados que deveriam ser distribuídos pelas companhias, principalmente as abertas, mas naquela época era uma visão diferente. Já existia o conceito de stakeholder, ele já era presente principalmente no mercado americano, mas no mercado brasileiro e boa parte do mercado americano, companhia aberta era para distribuir lucro para o acionista no final do dia, na última linha, né? Eu diria o seguinte, sempre existiu a preocupação com o todo. Empregados, parceiros comerciais, entidades reguladoras e distribuição de riqueza através do pagamento de impostos pelo lucro que você fazia. Você sempre distribuiu riqueza não só para o acionista. Sim. Quanto mais riqueza criada, mais imposto pago. Total. E aí as autoridades que geriam os impostos faziam a distribuição social disso daí. Mas talvez o que mudou de lá para cá é um pouco mais essa consciência social, um pouco mais ESG, uma visão um pouco mais ampla do que a aridez que nós, mais velhinhos, vivemos no mercado de capitais. O mercado de capitais era aquele ritmo maluco, né, dos filmes de Nova York. Sim. E hoje em dia a coisa é um pouco mais amena, ou se não tanto daquele jeito, um pouco Sim. mais pelo social. Eu adoraria ter participado de uma operação ali no final dos anos 90 para entender mesmo se era como eram nos filmes, né? Como a gente via. Sabe uma coisa? É incrível. É incomparável o mercado de capitais brasileiro a qualquer momento com o mercado de capitais americano. Tá bem? Então, aquele romantismo, aquela dramatização que tem no mercado de capitais americano, retratado nos filmes, não necessariamente é igual no Brasil. Nunca foi. Talvez aqui nós temos mais que ter mais assim a barriga no balcão, a interface humana
sem aqueles jogos de poder, aqueles jogos teatrais que são refletidos nos filmes. É mais assim, não tem aquele super-herói, sabe? É mais a nossa vida no Ele Brasil. levantar da mesa, vai embora. Mas esse teve sim. Teve? Como não? Olha lá. Opa, Aí, ó. e Olha como lá. não? Olha lá, a dramaturgia na realidade aqui, hein? É É isso. verdade. Assim, um exemplo. Enquanto Telemig, nós íamos comprar e por 6 ou 8 meses negociamos a compra de uma pequena área ao sudeste de Minas, cuja concessão não era nossa, era de uma outra empresa. Negociamos um monte de coisas, né? 8 meses de negociação. Na noite, papéis em cima da mesa, noite de assinaturas, o lado de lá fala, veja bem, a gente queria rever um pouco o preço. Momento bem oportuno, hein? Aquele momento, Tudo impresso. tudo impresso. Não, condições impressas era dia de execução de assinatura. A gente pegou, levantou e saiu da mesa. Então, existe sim também isso daí, porque não faria mais sentido né, uma aquisição em que no último momento o cara fala, veja bem, agora que vocês toparam, que a gente convergiu para muita coisa, agora eu quero mais dinheiro. A Voltaram? vida- a Voltaram vida- pra mesa? É, não, a vida não voltou. Não voltaram? A vida Nunca mais imita voltou. a arte imita a vida, né? Nunca mais aquele negócio saiu. Então, assim, é muito legal. Talvez das funções do executivo financeiro, na minha opinião, porque eu gosto disso, o mais legal é a negociação. A parte mais legal é negociar. E como já com BVA nós temos feito, nas operações que vocês já me atenderam, me assistiram, Merchan, Ricardo. Ajuda a gente, ajuda a de gente. graça, hein, de Ajuda a graça. gente, ajuda a gente. E a gente descobriu que para vencer algumas dificuldades é necessário o interpessoal. Sim. Não é? A imposição de uma ou outra parte vai fazer com que o deal seja ruim. Sim. Né? Eu brinco de dizer uma coisa assim: se ao final de um deal as duas partes saem igualmente satisfeitas, dando comemoração, uma não viu a besteira que fez. Sim. Porque sempre tem alguma coisinha que um deixa na mesa, outro deixa na mesa. Casca de banana. Você sempre tem que ter um pouquinho de regret, assim, porra, eu podia ter sido um pouquinho melhor aquilo lá. Se você acha que foi tudo maravilha, é que você não viu alguma coisinha que você deixou na mesa. Né? Normalmente um bom deal, ele envolve um pouco de sacrifício. Né? De ambas as partes. Você tem que acomodar o deal. E é engraçado, né? Porque você estava numa cadeira de CFO e você toma a frente de um grupo de executivos estatutários que passa a liderar uma negociação. E essa é uma função que hoje você acaba percebendo em alguns CFOs, principalmente de algumas determinadas companhias, onde a operação financeira e os unit economics acabam sendo o grande elemento daquela companhia. Mas imagino que naquela época essa figura do CFO não era tão comum e você acaba se deparando com o seu primeiro M&A justamente nessa situação. E aí você começa a se apaixonar por negociação. Tá? É bem isso. E dali em diante, você participou de uma abertura de capital logo na sequência. O quanto que esse processo de M&A, duas aberturas IPOs. de capital, 2 IPOs. M&As difíceis. M&As difíceis. Como é que foi participar dessa primeira abertura de capital ou das 2 aberturas de capital que você participou? Acho que interessante, legal a sua pergunta. Acho que é um misto de obra do acaso e busca. Eu podia ter ficado, por exemplo, uma vez teve um convite para ser CFO de uma multinacional, que não precisava captar, era só fazer reportes para a matriz e, se precisasse de dinheiro, pedia para a matriz. Burocrático. Mas eu fui atrás da pancadaria. Eu acabei indo atrás e, por ter conseguido resolver o plano A de uma, que eu acabei me credenciando para o plano A da outra, sem plano B, que eu fui sempre lidando com companhias que tinham algum grau de complexidade, ou societário, ou financeiro, ou de governança. No primeiro IPO, feito aquele private equity de 98, o primeiro IPO foi o da Sanepar, que nós demoramos cerca de 1 ano para prepará-lo. Antes eu fiz um commercial paper com triplo ABR da Moody's para a Sanepar. E aí nos lançamos como uma empresa de controle estatal, embora economia mista. Muitas das aprovações necessárias passavam pelo Estado do Paraná, né? Tribunal de Contas e etc. Tal. Inclusive, por exemplo, você para contratação, vocês como advogados bem sabem, por notória especialização no mundo público, você precisa ter fundamentos para dizer que aquela instituição merece ou guarda as condições necessárias para você escolher a por notória especialização.
nós precisávamos ter para representação de uma sociedade Brasil, Estados Unidos, no IPO, mundo, na verdade, eu dei a volta no mundo para vender esse IPO. Nós precisávamos de instituições internacionais. Mas como é que eu poderia tê-las todas ao mesmo tempo? Eu fiz o seguinte, eu contratei o Banco do Brasil, uma instituição gigante, hoje, inclusive, muito mais de mercado de capitais do que era 22 anos atrás, e ele sim que fez no prospecto a colocação das instituições que trabalharam conosco naquela Que ano altura. foi isso, Ricardo? Foi construção desde 2001 até julho de 2002. E nós conseguimos com isso reunir as especialidades, as necessidades para vencer, para convencer o mundo afora da operação. E o Banco do Brasil foi o coordenador líder da oferta? Foi o coordenador líder da oferta. Imaginem que hoje ele é muito mais capacitado até do que naquela altura, mas foi o coordenador líder da oferta e todo mundo trabalhou junto, né? E a nossa, de certa forma, nós enquanto clientes também estávamos na maestria ali das relações entre todo mundo, né? E qual que é a sensação de tocar o sininho na primeira abertura de capital? Olha que interessante. Essa abertura de capital, depois de tudo feito, na noite do pricing, que tinha um preço-alvo, este preço-alvo deu livro a um pouco menos que o preço-alvo. Os acionistas não quiseram tocar o sino. Ou seja, acabou não fazendo abertura na noite do pricing, por uma questão puramente de preço. Porque tinha uma referência de preço da época da privatização em 98, etc. Tal, então, acabaram não fazendo a operação. Ou seja, processo completo, mas os acionistas iram na noite, no subsolo de um banco americano, com um sanduíche de metro na mesa. A gente fez um último voo, que foi Washington para Nova York. Quer ver uma coisa curiosa da vida? Para roadshows internacionais, primeiro que você nunca despacha mala. Porque se a sua mala sumir, acabou a viagem. Acabou a brincadeira. Isso aí. Outra coisa, você vai no banheiro e come a hora que dá, porque você não sabe qual vai ser a próxima vez. Outra coisa, na Europa você consegue fazer o roadshow com voos comerciais. Por maluco que seja, nos Estados Unidos você tem que contratar um jatinho, porque você não tem a mesma dinâmica de voo. Então a gente usava jatinho. Neste último voo, quando pousamos, chegou a notícia de que ia ter uma revisão, uma tentativa de revisão, e depois fomos lá para a sala de pricing e acabou não dando negócio. Seja, você decolou achando que ia tocar o sino, quando pousou, descobriu... Em um voo estava tudo certo e depois decidiram não fazer. Tirava o cinto, né? Tudo na distância de um voo de PJ, né? Quando a gente está viajando, fazendo os nossos roadshows, acompanhando os clientes, eu sempre brinco com o Teixeira, né? Não tá levando mala para despachar, né, meu querido? Não, você não pode. Se a mala extravia, acabou Outra coisa gozada quando você vai a um roadshow extenso e por muitos lugares. Como você é o ator do circo, o táxi te pega de manhã, te leva para 4 reuniões em Paris, você toma um avião, vai fazer meia dúzia de reuniões em Milão, toma um avião ou dorme, no dia seguinte te acordam, te levam pela mão para Londres e Edinburgh e onde for, você não sabe muitas vezes onde é que você está. Porque o teu papel está representando a companhia, mas... Você não sabe nem aonde você está representando. Você é tão levado pela entourage da coisa, né, que você fala, onde é que eu estou acordando hoje? Com quem que eu vou falar hoje? Fora fuso e tudo mais, né? A cabeça deve ser uma coisa de Outra maluco. coisa muito legal daquele tempo. Quantas reuniões você chegou a fazer num roadshow? 11 por dia. Por dia. Por no dia. Total do roadshow? Teve vezes que foi 3 países no mesmo dia. Isso na época da Sanepar? Na época da Sanepar e da Telemig também, que aí não foi roadshow para deal, foi non-deal roadshow. A gente fazia muito, porque ali, um bom ponto, a disciplina financeira que a gente tinha para com os acionistas na Telemig Amazônia era rígida. Trimestralmente tinha APMEC, tinha roadshow local e internacional, sempre mostrando os resultados da companhia. E às vezes para plateias de 200, 300, 600 pessoas. Eu falava para o Teixeira agora há pouco, teve uma vez que a gente foi falar lá num dia de telecom no Brasil, sei lá qual, em algum hotel, tá bom. Quando abre a porta tinha 100 mesas de 8 ou 10 pessoas. Eu falei pro meu amigo, bicho, vamos lá, né? Vamos subir, vamos pega o caixote e vamos falar. Então, tem essas coisas vividas que emocionam, sem nunca deixar de lado que você dorme muitas noites com o risco de não dar certo. Como aconteceu na Sanepar? O risco de não dar certo. Ali não é que não deu certo ao longo do processo. Entenderam que não deveriam fazer os acionistas no final da operação. Mas você pode ter interferências no meio do caminho. Por exemplo,
da Method, no Private Equity da Method. Eu mandatei um banco, e esse banco estava atado com um fundo americano. Emitiríamos PNs que o banco compraria e emitiríamos notes que os americanos comprariam. Lá no mercado americano. No meio do caminho, este banco foi adquirido por um outro banco. Uhum. Também no meio, e depois disso daqui, a gente conseguiu reconstruir a operação, talvez até por conta de uma condição que eu havia colocado para mandatar, porque eu precisava de um bridge loan. Então, de todos os bancos que eu havia contatado para mandatar, um entendeu e me deu um bridge loan. Quer dizer, eu precisava chegar até o fim da operação. E assim chegamos no fim da operação, com sucesso, deu direitinho para a Everect, foi uma celebração, foi um presente de aniversário meu no meu dia, né? Foi a primeira vez que eu fiquei 60 horas sem dormir, né? Assinando pilhas de papel de 1 metro de Foi no dia altura. do seu aniversário? Acabou acontecendo. Teve Martini? Não teve Martini daquela vez, lá não tinha Martini ainda. E depois, uma outra vez, anos depois, 2008, também essa virada gigantesca de muitas horas foi no M&A da Tenda com a Gafisa também. Bom, acabamos de falar de um Martini. E a produção aqui, Pô, isso é telepatia? o seu pedido é sempre uma ordem. Rapaz, a gente tenta estar sempre na frente, né, Ricardo? É. Bom, como a gente sabe que você gosta de um Martini, gosta de um Negroni, e a gente também gosta, e muito, Pô, e já pudemos comemorar com o Martini e com o Negroni, os nossos eu dias pedi já para feitos. nossa maravilhosa produção trazer o Martini e o Negroni. Fala, garoto, beleza? O que você vai querer, Ricardo? Como vocês são dois, eu sou um e fico com o Martini. Aê, garoto, Justo, sabe das justo, coisas. muito justo. O cliente sempre fica com o melhor, né? E sempre tem razão. É, sempre tem razão. Obrigado. Obrigado, meu caro. Obrigado. Bom, nossa produção é maravilhosa. Isso aí Isso é. aqui foi uma surpresa, isso aqui não Até estava pra no gente. script, Isso hein? aqui não tá no script. Zero. Zero. A gente não pra cansa, celebrar. a gente não cansa de se surpreender. A gente não Nunca cansa. Positivamente, né? Esperamos. Assim Graças esperamos. a Deus. Assim esperamos. Obrigado, viu? Bom, só apertando. Obrigado, meu amigo. Bom, só apertando a tecla SAP aqui, para que todo mundo possa estar na mesma página quando a gente está falando de alguns termos um pouco mais do nosso mercado, um pouco mais técnicos ou sofisticados. Bridge Loan é um empréstimo ponte, né? É um empréstimo que uma companhia pode precisar por diversos motivos entre o início de uma operação ou de um roadshow de uma operação até o seu fechamento. Pode ser porque ela está precisando de um fôlego extra de caixa ou de capital necessário para pagar determinadas obrigações da companhia e para que ela possa concluir essa transação, seja uma transação de equity ou de dívida, com mais tranquilidade, mais conforto, evitando assim taxas muito altas ou abrir mão de uma parte considerável adicional do seu cap table, do seu capital social para os investidores ou o comprador desta transação de equity ou dívida. Então o Bridge Loan serve nada mais para dar fôlego para uma companhia até que um evento de liquidez ou um evento de investimento aconteça nela. Não sei se definido da forma correta, absolutamente correta, mas acho que deu uma ideia aqui para a turma. E Ricardo, quando a gente precisa de um Bridge Loan, né, aproveitando a tecla SAP, a gente sabe que é uma maluquice, né? E essa pergunta está completamente fora do script, né? Mas a gente sabe que é uma maluquice, porque ao mesmo tempo que a gente está negociando uma transação grande, a gente está tendo que negociar uma transação menor, intermediária, no meio do caminho, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente vai ao mercado negociar um bridge, a primeira leitura que o mercado tem é, puta, esses caras estão precisando, deixa eu descer aqui taxa neles ou condições mais favoráveis a quem está emprestando o recurso, né? Como é viver isso na vida real? A gente sabe como é, mas como advogados, não somos nós que estamos precisando do dinheiro. Não é muito difícil não, porque justamente por ser um empréstimo ponte, ele tem condições pré-definidas. Então, se você vai entrar numa equity, você sabe que em poucos meses acaba aquele juro. Então, pronto, não tem muito problema para equity não. Sabe o que é pior que um bridge loan? Você ter na sua contabilidade um AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital. Se eu vou captar equity na praça e eu tenho algum AFAC, ele está na frente. Eu preciso ter regras muito claras de como aquele AFAC será convertido, porque senão aí eu pioro o meu preço. Ter AFAC com regras muito claras de conversão também não é um grande problema. Tudo que o mercado não gosta é de incerteza. Então qualquer coisa que você botar que seja incerta, mal explicada, vai bater de alguma maneira contra a operação. De outra forma, a parte positiva é que em todos os dias que eu fiz, tanto pela postura da empresa, ou como foi conduzido, a maneira que
Jamais nós fizemos um haircut. Jamais nós escondemos alguma condição difícil. Pelo contrário, é muito melhor você conduzir um deal com plena informação. Tanto é que nos prospectos não tem um risk factors, a seção de fatores de risco. A melhor proteção para qualquer negociação é você jogar claro contra os riscos ou não. Teve uma época que eu tive que fazer uma reestruturação de dívida de um grande grupo que lidava com exploração, etc., tal, de petróleo, etc., tal. E precisávamos fazer um reperfilamento de dívida. Foi muito melhor não ter feito nenhum tipo de redução na dívida, mas sim alongamentos das dívidas, com os mesmos tipos de garantias, até prevalecendo primeiro pagar os juros dessas dívidas aos alongados, e sempre todo mundo levou 2 séries, uma 5, uma 10 anos. Honrar o pagamento daquela sequência através de pré-recebimento das receitas da companhia. Primeiro as receitas entravam, satisfaziam a dívida, é uma maneira de eu garantir para você que você vai receber, sem dar haircut. Então foi um dia de sucesso, porque todo mundo acabou falando o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte, sabemos qual é o problema, sabemos a necessidade de reequacionamento, mas não estamos levando nenhum tipo de prejuízo. Mesmo os indexadores, claro que você tenta negociar para menos, na verdade, em todas as negociações, como falamos no começo, você tem uma mesa, do lado de cá, do lado de lá. O ideal é você conseguir o meio termo, tá bem? Stick e puxa, chega a conseguir fechar um deal. Essa foi muito interessante também, né? Deu certo através da clareza da negociação, jamais escondendo nada de uma negociação. Você falou dos AFACs, né? É engraçado porque, de fato, os AFACs têm que estar bem estruturados, com regras claras, porque senão eles trazem uma situação onde parece que tem alguém que vai aumentar a sua posição na companhia por conta desse AFAC. E muitas vezes o que a gente vê, pelo menos no middle market, é bem diferente nas companhias que já tem governança, já tem algum nível mais alto de profissionalização. Mas quando a gente olha para o middle market, empresas que são de dono ou de alguns donos, é muito comum a gente ver AFACs que foram simplesmente feitos na companhia na forma contábil, tão somente. Não existe nenhum tipo de documento, nenhum tipo de lastro documental, nenhum tipo de contrato regulando esses AFACs, né? E aí é muito engraçado que quando a gente está fazendo uma vendor due diligence, uma due diligence preparatória para um processo de M&A, um processo de emissão de dívida no mercado, ou até mesmo para um non-deal roadshow, a gente encontra esses AFACs na contabilidade e muitas vezes eles estão até esquecidos pelos sócios, né? Passa do prazo de conversão. Exato. Ninguém fala do AFAC. E ninguém fala do A AFAC, gente né? descobre nas auditorias. Quantas vezes? Nunca passei por uma situação dessa em ter que explicar alguma coisa inexistente. Pelo contrário, estava lá porque havia Mas você acontecido. trabalhou no creme de la creme, né, Ricardo? Nada, eu trabalhei na barriga no fogão mesmo. Foi barriga no fogão mesmo. Então foi muito interessante, sim. Uma coisa que eu sempre digo, eu brinquei com vocês que eu sempre dei aula, né? Aula palestra, não aula com prova e coisa assim. Eu sempre lidava e procurava explicar, numa instituição era calouros, numa instituição era pós-graduados. Eu sempre falava assim, eu vou dividir esse tempo com vocês falando em 3 coisas fundamentalmente. As relações pessoais ou financeiras intramuros dentro da empresa, as extramuros, que são com outros stakeholders, agências reguladoras, mercado financeiro, e ética. Nunca esqueça dessas 3 coisas juntas. Claro. As tuas contrapartes vão ser pessoas de dentro da empresa, pessoas de fora da empresa, mas o teu maior tesouro enquanto pessoa é a forma ética como você lida com as negociações. Reputacional. Porque na próxima vez, nunca se esqueça. O mercado nunca vai se esquecer se você fez alguma coisa que foi contra uma boa prática. Tanto que, aos 62 anos, cabelo branco, né, eu tenho sempre credibilidade e abertura para falar com qualquer pessoa do mercado. É muito mais honesto falar, nós temos um problema. Você é meu credor e eu, e vamos juntos resolver. Na minha opinião, a credibilidade é o maior leverage que você pode ter numa negociação. Eu tenho um amigo que ele, quando quer checar as credenciais de alguém de mercado, a pergunta que ele faz é, você conhece essa pessoa? Conheço, tal. Já fez negócio com ela? Já fiz, tal. Faria negócio de novo? A resposta para essa última pergunta
é muito mais importante que as duas primeiras. É. Né? Faria negócio de novo com essa pessoa? Seja comprar uma empresa, seja comprar o carro dela, o apartamento dela. Até porque o mercado não é tão grande assim. Tá? Então as pessoas se encontram. Se elas não se encontram uma vez por mês ou uma vez por ano, elas vão se encontrar pelo menos uma vez na década. A cada dia. A cada deal. Então é importante, né? A reputação e a credibilidade realmente são dois fatores muito importantes para quem trabalha nesse mercado. Né? Você tem razão. Lembra, nós nos conhecemos profissionalmente quando fomos, a empresa que eu represento, fomos comprar uma pequenina empresa. Sim. Nos conhecemos num deal pequeno. E ali nós travamos mutuamente confiança e credibilidade. Uhum. Quer pelo atendimento, quer pelas proteções que nós discutíamos juntos. Eu sou engenheiro por formação, mas relativamente advogado por conta da vida, né? E um bom advogado, hein? Bom advogado. É um bom advogado. Muita coisa do societário eu aprendi pela vida, né? Por causa das operações, tanto nas operações de dias como no cotidiano da companhia. Por que não? Contratos comerciais, de compra, de venda, de tomada, ou de mútuo. Qualquer contrato, você tem que ter certa vivência que a gente só aprende lidando com E vocês. mesmo sendo um engenheiro, você gosta de ler os contratos. Né? Eu gosto, vocês sabem que eu leio, Comentar, grifar. eu leio, gosta comento, marco, corrijo letra e devolvo com marcação, né? Isso aí. Torna o nosso trabalho muito mais fácil. É. Ricardo, a gente falou um pouco de IPOs, a gente falou de algumas experiências que você teve em operações de M&A. Eu queria que você contasse um pouco pra gente de algo inusitado que você viu aí nesses anos, nessas décadas de experiência, dentro de uma transação de M&A, algo que te chama a atenção, que ficou na tua memória até hoje. Eu lembro de o Brasil teve um tempo lá por 2006, 2007, que teve, por alguns setores, 26 empresas indo para a bolsa em um ano e meio, e de outro setor, mas teve um caso de uma empresa que eu acho que inadvertidamente, porque nenhum executivo de uma empresa quer falar ou fazer alguma coisa que acabe com a sua operação. Uhum. Então, eu me lembro, respondendo para você, não é uma comemoração positiva, e não era com a minha empresa, era de mercado, eu fiquei chateado quando uma declaração de um executivo de uma empresa trouxe uma impressão, não lembro se era de valuation ou do operacional, que levou a CVM a suspender a operação por um certo tempo, e quando aclaradas, esse certo tempo tinha trazido à operação um desgosto, um desalento, e ela não mais saiu. Ou seja, fechou a janela. Fechou a janela. Assim, é uma pena que isso aconteça no mercado, porque ninguém tinha a intenção de não fazer. Aquela empresa queria fazer o deal. Poderia ter sido um bom deal. Mas alguma coisa, portanto, é também importante que quaisquer pessoas que estejam envolvidas num deal estejam absolutamente a par, estudadas e capacitadas para conduzir uma E alinhadas com a negociação. comunicação base da transação. Mais do que a comunicação base, com os ditames legais, regulatórios necessários para você se cadastrar, falar por uma empresa. Uhum. Você não fala por uma empresa o que te vem pela cabeça, porque naquele momento você não é um CPF, Sim. você é um CNPJ. Sim. E tem consequências de mercado que, se você transgredir, não estou nem dizendo falar mentir ou falar errado, tem coisas, por exemplo, nós estamos numa reunião com 100 pessoas e você está num processo de abertura de capital ou de emissão. Você não pode falar nada ali que não seja de imediato conhecimento coletivo, por isso os fatos relevantes. Para você não dar informação privilegiada. Você não pode dar como é que era? Você tem que ser fair disclosure, Isso. igual para todo mundo ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas, por falta de prática, não é nem de má intenção, acabam num bate-papo de 10 pessoas ou de 100 pessoas falando alguma coisa que não foi uniformemente aclarada. Uhum. Esse é um pecado que às vezes é cometido sem a intenção da pessoa. Portanto, muito cuidado para todo mundo que vai fazer um deal de exposição pública. Qualquer informação tem que ser uniforme e ao mesmo tempo. Igual e ao mesmo tempo. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Qual que foi o deal mais difícil que você já fez? Difícil em que sentido? Societário, regulatório ou financeiro? Porque a dificuldade está em várias caixinhas, né? Com certeza. Mas para você, dentre essas 3 verticais, esses 3 pilares da transação, qual foi o Vamos mais lá. difícil? Eu vou dizer,
o mais complexo, de grande prazer pessoal ter tido a chance de conduzi-lo. Eu diria que foi talvez a tentativa de IPO da Sanepar. Tá bom. Porque ela envolveu uma gama de agentes privados, públicos, aprovações, regulatório, muito ampla. Então você vai construindo uma operação que nem uma estrada. Você não sabe exatamente onde que vai ter um buraco, ter uma chuva, ter uma trovoada, e você vai resolvendo aquele negócio. Esse foi talvez aquele que foi o mais amplo. Não vou dizer o mais difícil, mas o mais amplo. Conceitualmente, aquele que envolveu mais frentes. Um deal que fluiu bastante bem, como fluido, foi um IPO em 2007, da então Impar, que nós fizemos de janeiro a julho. O deal estava feito, colocado a mercado em 6 meses. E esse teve sininho? Esse teve sininho. Né? Foi naquela leva de operações de real estate que o Brasil fez. Sei. Então esse aí foi plano também. Depois, um outro deal, que foi deal de M&A, foi em 2008, tenda com Gafisa, também foi um deal que foi pós-IPOs, e foi uma maneira das companhias capturarem o que uma tinha de bom, o que a outra tinha de bom, e construir uma nova história depois. Tanto que, hoje em dia, Tenda é um nome gigantesco. Uhum. Né? Ela prosperou enquanto depois dessa união. As sinergias são muito importantes. E às vezes os advogados acabam esquecendo disso. Mas infelizmente a gente vê negócios sendo fechados hoje no mercado que no fim do dia eles são desfeitos muito por conta da falta de sinergia das partes. E, por exemplo, até tomando um cuidado aqui, tendo vocês como meus advogados também, né? Todas as informações que estamos aqui tratando são de processos públicos, tá bem? Tudo aqui foi com prospecto, com órgãos regulatórios, então só estamos falando de como foi a condução desses negócios. Mas o outcome disso daí é público e né, não tem nenhuma informação aqui que, de novo, não seja pública. Mas também é tudo do passado já, né? São muitos anos que já se passaram tudo isso daí. Muito bom, muito bom. Aproveitando, Ricardo, que você comentou do passado, né? A gente vem conversando um pouco do teu histórico, mas eu queria entender a tua opinião sobre o futuro. O que você entende, o que você acha do mercado hoje, tanto de M&A quanto de private equity aqui no Brasil, hoje, 2025? Sempre vai ter compradores e vendedores. Tá bem? Sempre. Para qualquer coisa. Você citou comprar carro e vender carro, sempre vai ter comprador e vendedor. E, de novo, talvez pensando, vamos fazer o paralelo Brasil-América de novo? Eu acho que nós vivemos aqui um dificultador, que é um pouco da fluidez ou vai e vem do ambiente jurídico regulatório. Tá bem? Se você tiver um país ou uma sociedade, qualquer que seja, que a lei está dada e nada muda, as relações contratuais e a serem contratadas são muito mais fáceis de regular. Se você tem um ambiente em que altera-se a percepção legal da sociedade como um todo, é muito mais difícil. Então, assim, eu sou absolutamente um amante das operações de mercado de capitais, qualquer tipo que seja, e poderíamos ter um mercado em maior volume financeiro e de quantidade de deals se algumas das pedras do caminho, né, fossem menos relevantes para os deals. E ambiente regulatório e societário é o que vocês mais manjam pra caramba, né? Muito mais Concordo que eu. plenamente contigo, Ricardão. Se eu pudesse, faria das suas palavras as minhas. É sua. São A gente discute muito isso lá no escritório, né? A questão da perspectiva dos M&As para o ano seguinte, como que o mercado vê o mercado brasileiro. E graças a Deus, eu acho que todas as conversas que a gente tem, inclusive com players estrangeiros, que normalmente falam a incerteza política, O risco Brasil. o risco Brasil. A gente tem alguns clientes, alguns parceiros que a gente teve o privilégio de conversar sobre esse tema e todos eles falam, olha, o risco Brasil, a questão da vulnerabilidade política, vocês têm há 500 anos. Da mesma forma que vocês também têm um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de potenciais clientes. Tremendo mercado, sempre será. A gente sempre vai ser a porta de entrada da América Latina e a gente está hoje literalmente em liquidação. Então, a gente acredita muito que, de fato, a gente tem pontos a melhorar, mas eu, assim como você, sou um amante do direito transacional como um todo, eu acredito bastante no que você disse. Eu acho que a gente tem um horizonte azul aí nos esperando. Acho que as inseguranças jurídicas do Brasil
e talvez problemas institucionais e estruturais, eles vêm ficando cada vez menores ao longo dos anos. Acho que o Brasil de hoje é melhor que o de ontem e possivelmente pior do que o de amanhã, mas toda essa insegurança que ainda temos, ela não é maior, ela não supera as potencialidades do nosso país, né? Isso está muito claro. Afinal, a gente atravessou crises a cada década, e crises que causaram rupturas estruturais, institucionais no nosso país, sejam por processo de impeachment, seja por grandes crises econômicas. E a gente também surfou bem grandes crises econômicas que aconteceram a nível global e que aqui no Brasil não foram tão percebidas, tão sentidas, né? Então, a amplitude foi menor. Foi menor. Ou seja, se a curva fora era desse tamanho, a nossa foi mais assim, mais suave. Exato. Acho que quando a gente olha para o mercado brasileiro, as perspectivas são boas. Tanto é que nos últimos 2 anos, Ricardo, a gente fez 4 transações. Equity e dívida. Comprando empresa no exterior e emitindo dívida no Brasil. Enfim, acho que temos um bom prognóstico aí para os próximos anos. De novo, né? Fazendo um merchan positivo para o BVA, 4 com a gente. Exato. Fora, sei quantos. Vocês fizeram o quê? 100 dias? Olá, hein, pessoal. Ó, produção, guarda essa parte, hein? Nos últimos 5 anos, a gente fez aproximadamente aí 200 transações. Então, tem um pipe bem grande de transações no escritório, transações concluídas, transações que estão em curso, term sheets, MOUs, NBOs, documentos de oferta que estão sendo negociados. E nós não somos os únicos, né, Ricardo? O mercado é composto aí de aproximadamente uma centena de escritórios que realmente atuam em transações de equity, de dívida ou em ambas. E nós não somos os únicos. Quando a gente conversa com sócios de outros escritórios de advocacia das nossas áreas, tem alguns que estão um pouco mais pessimistas, mas de maneira geral... É o seguinte, tanto vocês quanto eu, a gente quer ver aquele mural de Thompson crescer. É isso aí. Queremos ter mais deals concluídos. É isso aí. Com certeza. Não, e de maneira geral, conversando com sócios de outros escritórios, o que a gente vê é que existe uma atividade acontecendo, ela não é tão grande quanto nos anos de ouro, e a gente pode marcar os anos de ouro do Brasil, principalmente quando você olha, né, no rolo da câmera, normalmente eles estão vinculados a situações onde o mercado de ações houve uma grande abertura de novas companhias sendo listadas, fazendo abertura de capital. Você tem aí um fluxo grande de capital indo para essas listagens, você tem follow-ons acontecendo e aí você tem dinheiro que vai sendo direcionado para a aquisição de companhias. E aí você tem um mercado de M&A cada vez mais ativo quando essas situações acontecem. Só que a gente está com o mercado de ações basicamente fechado há 3, 4 anos. A gente teve aí 10, 15 follow-ons ao longo desses últimos anos, mas nenhum IPO. Os últimos IPOs aconteceram lá em 2021, 2022 a janela começa a fechar. E eu tenho uma expectativa de que eles voltem. Mas até eles voltarem, a gente perguntou aqui qual era o deal mais difícil que você fez. E a gente está com esse Negroni, esse Martini. Daqui a pouco o gelo já derreteu. Daqui a pouco o gelo já derreteu. Então conta pra gente brindar aqui. Qual que foi o deal mais legal que você já fez? Caraca, hein? Como é que a gente vai eleger um deal mais legal? Porque, de novo, assim como eu falei que dificuldades você tem de ambos, de diversas horizontes de dificuldade, o deal mais legal talvez tenha sido... aquele que foi mais... Cara, que você mais curtiu, que você mais gostou de participar, do resultado, da equipe. Sabe que teve um deal que foi legal, sim. Ele não foi M&A, não foi equity, foi captação. Foi uma captação. 2 foram legais, então eu vou te contar 2. Começar pelo mais atual, 2011 mais ou menos. Nós fizemos um bond para a Celpa, uma das empresas que era lá do Grupo Rede, e que levamos esse deal desde Singapura a San Diego. Então, foi muito interessante ter convivido, apresentado. Tínhamos 2 times fazendo isso ao mesmo tempo, dada essa geografia muito, muito extensa. Então, foi inusitado, foi por fronteiras que eu não tinha ido, Singapura. Você vai lá, né? Singapura, Hong Kong, aí você vem para o mundo conhecido, né? Edinburgh, Milão, Londres, aí você vem para cá. Esse foi um deal que foi legal de fazer, né? Conhecer lugares novos, conhecer gente nova e interagir com questionadores do que eu estou apresentando,
das mais diversas estirpes. Né? E outra coisa, cada lugar que você vai, interessante isso, tem uma cultura local. Exato. Então, a mesma explicação que você pode dar e ela atender a uma pergunta na costa oeste é diferente da costa leste ou é diferente do oriente. Então, muitas vezes você tem que se adaptar à tua comunicação, não adaptar à informação, mas adaptar a tua comunicação àquilo que teu ouvinte vai estar sabendo capturar, né? Com certeza. E então acho que esse foi um deal legal. O segundo que eu te falei foi um deal interessante também. Éramos duas empresas do mesmo grupo que íamos fazer uma captação internacional. De novo, pura dívida. Uma companhia mais robusta e uma companhia menos robusta. Nós fizemos uma note unit. Até como um credit enhancement para a operação como um todo, eu captei para duas companhias. Um não destacável, não detachable note unit, e foi um super sucesso também. Colocamos essa operação e ela foi paga dali a 5 anos, perfeitamente repaga, satisfez a companhia, satisfez os investidores, deu tudo certo, numa coisa que não era usual. Perdão, não era usual. O mundo todo devia fazer, mas nas empresas onde eu participei, e essas duas empresas que nós unimos para fazer a captação eram abertas Brasil, abertas exterior, e foi super bem conduzido, super legal, deu certo. Dentro dos prospectos que mostrei para vocês, né, o mais gorducho é esse. Esse deu um prospecto, um livreto desse tamanho. Claro, a gente está falando de duas companhias. Duas companhias, listadas aqui, listadas fora. As outras, que são prospectos desse tamanho, a outra curiosidade de vida, no tempo de prospectos físicos, nem sei hoje como é que é no Roadshow, mas você comprava lá 1.000 prospectos brasileiros e 5.000 prospectos internacionais. Quando você ia no Roadshow, você chegava naquela reunião daquele fundo, já tinha prospecto lá. Sim. Tinham companhias especializadas em fazer a produção gráfica e fazer a logística disso daí. Book running. Exatamente. E é interessante que porque vai economizar dinheiro, né? Porque cada vez que você rodava uma revisão de prospecto, custava dinheiro. Claro. Cada vez que você queria trocar palavras, tinha lá um word search, custava dinheiro. Assim, é tudo miudinho, mas quando você vai fazer, são milhares de ocorrências, vai custando. E custando a produção, custando a logística. De grão em grão, né? Nem sei, acho que hoje deve ser tudo mais eletrônico, mas era um Com certeza. romantismo. Você não ia viajar para o Roadshow com 100 prospectos cada executivo, porque pesava 2 quilos cada Não um tinha negócio como. daquele, então não tinha como. E era muito legal, a logística fazia chegar em cada reunião o teu prospecto. Boa. Um brinde a isso, então. Opa, Vamos então lá. É isso aí. Saúde. Saúde, senhores. Muito obrigado. Obrigado você por Valeu. aceitar o nosso convite. Vou tomar Mais esse uma Negroni. vez, obrigado, Ricardo. E uma salva de palmas para nossa produção, né? É, Que conseguiu encontrar o Encaixar. Negroni e rápido. o Martini. encaixaram, né? Encaixaram no tempo certo. E, Ricardo, a gente estava falando, né, que em cada país que você visitou nesse roadshow decidiu super legal, diferentes culturas, e eu concordo 100%. Eu tenho uma história de uma viagem que eu fiz, um roadshow também, que eu fiz junto com um outro sócio nosso lá do BVA, o Leonardo Carvalho. A gente atende um banco super relevante na região do GCC, do Oriente Médio. E, enfim, a gente estava fazendo um roadshow, tanto visitando esse banco parceiro, como também ajudando um cliente nosso do setor de franchising de alimentos, que estava fazendo uma grande expansão ali pelos países do GCC. Visitando parceiros comerciais, investidores, master franqueados. Foi uma viagem bem legal porque a gente visitou vários países ali do Oriente Médio e foi uma ótima oportunidade para a gente conhecer as diferentes culturas que existem mesmo nos países do GCC. Eles possuem questões peculiares locais dos seus próprios países, dos seus próprios emirados, dos seus próprios reinos. E a gente estava sentado num hub de startups e investidores de venture capital em Riad, na Arábia Saudita, junto com a gente. Quem tinha conseguido a reunião para a gente era um diretor do PIF, do Public Investment Fund, que é um dos maiores agentes de capital privado do mundo, né? Como se fosse o fundo soberano da Arábia Saudita para investimentos locais e investimentos fora do reino da Arábia Saudita. E a gente estava lá numa reunião com os sauditas. Era uma mesa muito longa, né? Devia ter ali, sei lá, umas 25, 30 posições na mesa, uma mesa comprida, retangular. E os sauditas sentaram
de um lado da mesa e colocaram a gente para sentar do outro. Quando a gente foi conduzido pela secretária, ela já nos colocou nas mesas, nas cadeiras que a gente deveria sentar do outro lado da sala. E nisso, o diretor daquela instituição chamada BAEC, ele viu a nossa apresentação, a gente fazendo a apresentação do deck para ele, enfim, trazendo alguns dados interessantes do nosso cliente, do setor de franchising, alguns dados interessantes do Brasil, contribuições ali de outras pessoas que estavam na sala e tudo mais. E o diretor calado. E aí no final ele faz uma primeira pergunta, que segundo ele era a primeira pergunta. I have a first question. E a primeira pergunta dele foi: o que é sucesso para vocês? É uma pergunta filosófica, né, naquele momento. E você está preparado para responder tudo menos aquilo. Né? E aí, por coincidência, quem estava do meu lado era o Léo Carvalho, meu sócio, que estudou comigo na faculdade. A gente nunca teve, né, o sonho ou os planos de sermos sócios. Acabou que a vida nos levou para isso, por conta de amizade, parceria, troca de trabalhos, enfim. E, pô, a gente estava naquele momento fazendo, né, o escritório tinha 4 anos de existência na época, a gente já estava muito feliz de estar lá fazendo aquela missão do GCC. A gente tinha sido recebido pelo embaixador brasileiro um dia antes, lá em Riad. Ele ficou 3 horas com a gente, Marcelo Delanira, um cara fantástico, ouvindo os planos ali do nosso cliente de investimento na região e como isso ia aumentar a reputação e a imagem do Brasil no país. E aí eu olhei pro meu sócio e falei: olha, inglês, né? Sucesso para mim é isso. Eu tô aqui com meu sócio, que estudou comigo na faculdade, é um grande amigo, estava no casamento dele, estava na formatura dele, nunca pensamos em estar aqui, aqui estamos, vendendo projeto para um saudita que eu sei que tem muito dinheiro para investir em projetos como esse. E aí o cara fez uma cara de sério, olhou para mim: good answer. Let's have dinner tonight. Passou. Né? Quer dizer, naquela hora não passava nada, né? Não passava nada. Mas, enfim, aí fomos jantar na casa do cara e, bom, episódio engraçado, né? A gente estava num hotel super legal lá em Riad, e aí quem foi nos buscar no hotel era um russo daqueles meio com cara de KGB, que era o motorista desse cara. Ele nos busca no hotel, ele nos leva até o interior de Riad, que é onde ficava a residência desse diretor do BAEC. Fomos recebidos, né, e até a gente chegar na residência, a gente passou por um deserto super escuro e tudo mais. E, bom, de novo, não passava nada ali. E quem somos nós para perguntar para o russo com cara de KGB para onde ele estava nos levando? Será seguro, né? É seguro estar aqui com você hoje? Com certeza seria seguro. Né? E aí, a gente chega na casa do cara, uma casa com uns muros enormes, assim, de, sei lá, 5, 10 metros. Abre uma porta, 2 homens, trajados de roupas típicas. A gente só não sabia de onde. Eu e o Léo, a gente estava tão feliz de ter chegado em algum lugar que a gente abraçou os caras. E os caras meio que recuaram para trás, assim, e a gente achou estranho. Aí no final, chegou o diretor do BAEC e falou pra gente: fiquei sabendo que vocês abraçaram os nossos mordomos da casa. Em minutos a coisa rodou, né? Bom, esse saudita, muito figura, deu um super jantar pra gente, foi uma experiência maravilhosa. Acabou que não rolou negócio, mas virou um super contato pra gente lá na Arábia Saudita. Então, enfim, essas histórias curiosas, elas acontecem. E aí, acho que saindo agora, né, dos deals que você já fez, né, vamos voltar um pouquinho para a posição de estatutário. Né? Você foi estatutário de 2 investidas do Opportunity. Como é que foi essa experiência? 4 investidas do Opportunity. Como é que foi essa experiência, Ricardo? Enriquecedora. Pelo seguinte, como a gente falava antes... Vou até tomar um Negroni. O principal ativo que você pode levar para frente é a franqueza das operações. E respeitar, como eu também já falei, os ditames regulatórios e legais para cada posição que você ocupa. Então, enquanto você está falando num bate-papo aqui, tomando, é uma coisa. Mas se você está falando estatutariamente por uma companhia, você tem regras para tal. Total.
a serem respeitadas. Então eu diria para vocês que aí que eu fui cada vez mais me tornando um pouquinho advogado do societário. Eu diria que foram aprendizados fantásticos. E estatutário eu sou há muito tempo. Antes dessas 4 investidas, também teve saneamento, depois teve real estate, depois teve energia. Assim, em cada uma delas tem um arcabouço legal que você tem que respeitar. Tirando um pouco do que você falou, olha que interessante. Todos esses dias, ou qualquer coisa você faz em time. É o time da empresa, é o time dos advogados. Há certos momentos em que você vê, na verdade, na solidão de tocar uma coisa, que você não consegue delegar. Assim foi, eu estava lembrando de 3 episódios, mas 2 vêm aqui na minha cabeça agora, quando eu, assim, sozinho na pessoa física, tive que evitar ou arranjar argumentos para evitar o delisting de uma companhia na Bolsa de Nova York, e em outra, para desmontar uma circunstância de um mau entendimento. Era um dia que eu, dentro das minhas atribuições legais, no melhor critério e benefício para a empresa, mandatei um banco, um grande banco, estava mandatado. Um outro banco achou que tinha ganho e veio reclamar. Eu falei, não, você não ganhou. Quem você ganhou? Eu tenho os fundamentos para o que você ganhou. Não era nada relevante, era para ser o banco da companhia, mas como os volumes transacionados eram muito grandes, era uma coisa de interesse. Em resumo, eu falei o seguinte: ao banco vencedor, eu fui na sede e falei, há alguma coisa que a gente possa... Vocês podem ceder um pouquinho? Sei lá, ceder um quiosque para venderem seguros, ceder um quiosque para vender financiamentos pessoais. Então me deram uma lista, o banco vencedor me deu uma lista daquilo que eu poderia acomodar né? E fui ao banco que era o que se considerou ganhador e que não era o ganhador. Eu falei, eu tenho permissão, primeiro que eu não vou mudar a minha decisão, mas eu tenho permissão do banco vencedor para lhes garantir esse outro benefício. Tá bom para vocês? Fica bom também? Uns dias se passaram, ok, todo mundo, ficou bom para todo mundo, ficou bom para o meu acionista, ficou bom para mim em primeiro lugar, porque eu resolvi uma situação que estava um mal entendido, bom para esse, ficou, sabe, ótimo para todo mundo. Mas, de novo, foi uma daquelas vezes de ficar sozinho. Você tem que resolver, não, como é que eu vou delegar um troço desse? É negocial. E na Bolsa de Nova York também. Todo o mercado acionário, as bolsas só vivem porque cobram FIIs. Sim. Se eles decidirem aumentar os seus critérios para manter uma empresa listada para todo mundo, fecha a bolsa. Isso aí. Então você tem um pouco de compreensão do comércio que é a bolsa e um pouco da necessidade. Principalmente small caps, blue chips. Exatamente. Então lá fui eu, numa daquelas muitas e muitas vezes que eu tomei o AA950 para ir, dali um dia tomei o AA951 para voltar, era ônibus quase, né? E fui lá e negociei com os caras um plano trienal de reenquadramento da companhia. Bom, tá bom. É a criação de uma solução ética, negociada, contratada e regulada entre partes que estavam vivendo um momento difícil. Né? E aí, Ricardo, queria aproveitar esse gancho do Ricardo estatutário. Você comentou que você foi conselheiro em diversas companhias. Mas hoje, o Ricardo de hoje, 2025, que conselho ele daria para o Ricardo daquele primeiro M&A, lá atrás, nos anos 90? Boa pergunta. Bom, primeiro de tudo, andar pelo caminho certo. Primeiro de tudo. Se você achar que você está indo por vias inadequadas, deixa as vias. Né? Novas oportunidades se abrirão. Segundo, construindo dessa maneira, você sempre vai ter chance de amanhã estar falando de novo com o mercado. Se você não construir dessa maneira, você só falou ontem com o mercado. Você não fala mais amanhã com o mercado. Voltamos à questão da credibilidade e da reputação. Gente, se eu tenho um problema e você é meu credor, nós temos um problema. E nós vamos resolver esse problema. Isso aí. Né? Se eu quero fazer uma construção de uma empresa e eu tenho risk factors, eu vou aclarar no risk factors os meus problemas da minha empresa. Porque aí você não vai nunca se sentir lesado ou enganado, e eu, enquanto estatutário, tenho um certo grau de cobertura naquela interpretação de tudo o que eu tinha falado. Outra coisa interessante, muita gente fala, eu vou ser estatutário, eu vou ser conselheiro, vou fazer o curso. Ótimo, tudo isso é cultura e é importante. Porque vou ter D&O. D&O essa é a pergunta clássica. É um né? agente de liquidez para te ajudar a passar por aquele tipo de problemas. Quando tem. Mas nunca você se paute de que qualquer coisa errada
que tenha problema patrimonial, o D&O vai te recompor. Total. Não é por aí, não. Total. O D&O é para te ajudar a atravessar momentos de dificuldade, pagar os serviços advocatícios, mas você, de novo, nunca pratique nada errado, porque não vai ter cobertura para E coisa boa errada. parte dos estatutários, Ricardo, principalmente dessa talvez nova geração de membros da administração, membros de conselho, muitas vezes eles ficam confortáveis somente com o fato de a companhia dizer temos um D&O, mas eles sequer leem a apólice. Outro ponto. Eu já usei D&O 3 vezes na vida, fazendo tudo certo, como eu garanto, mas eu sempre fui o leitor das condições do D&O. Sempre fui eu que quis sempre ter, até porque nessas companhias maiores que eu fui, Ricardo, Ele não ia deixar passar a pólice sem ler, claro. até porque nessas empresas que eu fui, em 2 delas o jurídico era comigo. Então eu fazia questão de ter a chance de opinar, né? Não sou dono da verdade, mas, por exemplo, vai uma dica aqui. Existe uma coisa que parece um termo inocente, fala assim, operações financeiras são exclusas da cobertura. Pera, operação financeira, no conceito amplo das apólices de seguro, não é tomar dinheiro em banco, É isso aí. é M&A. É isso aí. Qualquer coisa que... Emprestar dinheiro para sócio. Pronto. E vou lhe dar um exemplo prático. Numa dessas que eu fiz, eu tinha, na companhia que foi adquirida, eu tinha o D&O. A companhia compradora rescindiu essa apólice e fez a dela. Quando veio uma reclamação por discussão... Estava no D&O. No velho D&O. Estava no velho. O novo D&O não dava cobertura. Então você sempre pode, nas apólices, e no mercado, não vou citar nomes, mas tem 2 pessoas que eu respeito muito e que me acompanharam quando teve a quebra da Enron, não tinha D&O para fazer. Era meu tempo de Telemig. Pô, com toda... Você não encontrava. E nós tivemos a chance de pedir ao IRB a permissão para ir contratar no mercado internacional, porque tinha, inclusive, naquele tempo, obrigatoriedade do IRB. E tem 2 pessoas profissionais do mercado, uma senhora e um cara, que eu reputo como especialmente qualificados e que me ajudaram muito nisso daí. E se você não cuidar para entender muito bem as condições do clausulado do D&O, a tua cobertura é fajuta. Tanto que, quando existiu essa disputa de relação de troca, estava bom, estava ruim, eu invoquei a apólice anterior. Porque a nova não tinha. Quem contratou a nova não tomou os cuidados necessários. D&O é hedge financeiro. Né? E se você não tem o hedge financeiro cobrindo boa parte das causas de sinistro, ele é basicamente um placebo que te dá uma confiança adicional para que você faça merda. Né? Ou, vamos tirar isso, vamos tirar alguém que vai fazer merda. Alguém que não vai realmente, corretamente avaliar as consequências de uma decisão ou postura que ele tome. Perfeito. Outra coisa que os estatutários jovens... E não falo merda nem com dolo. Tá? Exato, com culpa. Culpa. Né? Imperícia. Imperícia. Mas sabe de uma negligência. coisa? O cara que está imperito para uma função, ele deveria fazer uma autocontenção. Eu não estou preparado para isso. Mas aí vem o glamour, vem o cargo maior, etc. O salário. Vem o salário maior. Mas quando você começou a falar isso, eu ia te dizer o seguinte... na hora do glamour, de fazer... outra coisa, lembrei o que eu queria falar. Olha que interessante. Numa sociedade anônima de capital aberto, e tem uma decisão controversa, você é estatutário, sejam 3, 5, 7 ou 11 estatutários numa diretoria, ou você, ao discordar de uma coisa, registra formalmente a discordância na ata. Façam isso. Ou passou. Se você não registrar uma discordância, você concordou. É isso aí. Outra coisa que as pessoas não se lembram vai na lei das SA, a administração. Quem que é a administração? É o conselho e a diretoria estatutária eleita. São os órgãos da administração. Estes 2 respondem igualmente societariamente. É isso aí. As pessoas se esquecem também disso. Por decisões diversas, mas respondem. Ou seja, analise, se você está na condição de estatutário, analise sobre a mais diversa, a mais ampla aspectos possíveis da companhia, os mais diversos ângulos, e se estiver tudo ok no teu critério, você toca para frente. Você sabe, Ricardo... Senão você tem que se manifestar em contrário. Sim. Um voto dissentinte, assim que se fala? Dissidente. Dissidente, voto dissidente. Você sabe, Ricardo, que nos Estados Unidos, no mercado londrino,
os mercados mais sofisticados de mercado de capitais, mercado de ações, é muito comum que diretores estatutários, officers, membros de conselho de administração, board members, ou membros do BOD, né, do Board of Directors, eles sejam assessorados por escritório de advocacia antes de assumirem as suas funções estatutárias, justamente pelo fato de que também é necessário que o executivo, uma vez que assuma uma posição de estatutário, ele tenha uma mínima visibilidade com relação à exposição de risco Sim, a qual ele vai estar sem sujeito. dúvida. Isso vale tanto para uma flash due diligence das demonstrações financeiras da companhia, como do risco legal da companhia. Isso envolve também uma checagem da apólice de D&O, da apólice de E&O da companhia, a depender do tipo de atividade que ela possua. E é curioso que essa assessoria legal, ela envolve também a participação em reuniões de conselho de administração, assembleias gerais, extraordinárias ou ordinárias. Então, há um advogado a tiracolo de um determinado perfil de executivo que se torna estatutário ou membro de conselho de administração, ou ambos, porque pode acontecer também. E no Brasil esse é um conceito que ainda é incipiente. Claro, você tem uma série de diretores, conselheiros, presidentes de conselho, presidentes que utilizam advogados para acompanhá-los tanto na entrada nessas companhias como no dia a dia, principalmente nas questões societárias, assembleia e reuniões de conselho de administração. Mas para uma nova geração de executivos que estão se tornando estatutários, ou pessoas que estão buscando, galgando uma posição como conselheiro de administração, começando até mesmo por conselhos consultivos, é curioso que esse é um tema que parece muito distante para elas, né? Elas dificilmente buscam um advogado para acompanhá-las tanto na entrada na companhia, Você me como lembrou. ao longo da execução dos seus atos como administrador Olha que ou interessante. estatutário. Houve um tempo, lembra da Sarbanes-Oxley? Lembra? Muito bem. Isso me lembra o seguinte: naquele tempo da Sarbanes-Oxley, em reuniões entre empresa e investidores, eu levava um advogado junto. E virou uma paranoia, né? Você nos Estados Unidos não tomava um elevador Sem um advogado. sozinho com uma mulher no elevador. Então, virou... O americano é extremista, né? Sim. Mas isso de você ter o acompanhamento de um advogado é fundamental e tão mais importante para aqueles que estejam não conhecedores da abrangência que é ser uma figura estatutária, né? Eu esqueci a outra coisa que eu ia falar, mas é nesse sentido. Legal. E aí, bom, a gente falou... Me lembrei que era outra coisa que eu ia quê? falar. Manda. No fim de um grande processo de dados, de redigir o prospecto, e você está prestes, afinal, não tem o famoso Bring Down Conference Letter. Uhum. Esse é a hora que você jura que as coisas estão certas e que você, né? Esta É tipo hora sign-off de operação de M&A. Exatamente. a hora que reúnem-se numa conferência todas as partes. E outra, para quem nunca fez um IPO internacional, se você é uma companhia brasileira, você tem 4 advogados. Você tinha advogado para a lei brasileira para a empresa. Advogado para a lei americana, ou de onde for, para a empresa. 2 advogados. Advogado para os emissores no exterior, para as instituições financeiras no exterior e no Brasil. Você tem 4 advogados. E na hora de fazer esse Bring Down Conference Call, tá todo mundo lá, aí você sente o peso da Tá responsabilidade. todo mundo cansado, todo mundo querendo que a oferta saia. Todo mundo, umas noites em claro. Sabe esse negócio de ficar em claro? Eu brinquei com vocês. Por 2 vezes eu fiz deals que me obrigaram a ficar quase, 60 dias sem uma boa noite de sono. Você dorme no chão, você dorme no sofá, vai em casa, toma banho e volta. Você perde um pouco da dicção, é difícil de falar. Não dirija carro, vá de táxi. Você fica meio bobo, Sim. é natural. Você come mal, você dorme mal, você você fica completamente esquisito. É isso aí. Mas é muito emocionante, eu gosto dessa coisa. Também gosto. É um vício, né? A gente Falta a adora. janela de transações abrir novamente. Vai abrir. A janela de IPOs abrir novamente. Ricardo, a gente falou alguns minutos atrás sobre merda, né? Qual que foi a maior merda que você já viu numa transação na sua carreira? Você não precisa citar nomes, tá? Não, de novo, eu acho que assim, como eu nunca estive envolvido numa transação que por uma questão de dar uma merda não saiu por questões comerciais.
Mas jamais eu permaneceria numa transação se ela tivesse uma grande merda, uma grande coisa escrita. Eu saía fora. Mas, que nem eu falei agora há pouco, existiu, por infelicidade de mercado, uma declaração de um executivo de uma companhia que impediu o sucesso da empresa. Não é para comemorar isso, é chato. Se você vive e está no mercado de capitais, você quer ver o sucesso. Claro. Se você tiver 100 transações de sucesso no mercado de capitais, mais empresas vão querer fazer, mais investidores vão querer aceitar. Então, qualquer insucesso que tem no mercado é ruim. É ruim para todos. E eu diria que essa daí, lateralmente, não era nem dos setores que eu trabalhava, mas me marcou. A severidade que aconteceu por conta de uma declaração que não foi nem dolosa, foi inoportuna, que ferrou com uma operação. Não, e é curioso, né? Porque quando a gente fala merda, né, fica muito atrelado a algo de errado que tinha na companhia, no ativo, nas demonstrações financeiras. Se eu puder expandir essa sua pergunta para uma questão conjuntural, eu diria o seguinte: 2021, estávamos no finalzinho de uma operação de IPO. 1 ano de trabalho, tudo pronto, ou quase tudo pronto. O mercado fechou. Puf, acabou. Lembra, outubro 21, quando Sim. foi isso? Outubro, novembro de 21. Estava tudo pronto, já começando a tomar ideia de preços. Selic começou a voltar para cima. O que acabou acontecendo? Por uma merda de mercado, né? A operação não saiu. Mas não saiu para muita gente. Todo mundo que estava naquela janela teve a sua operação não continuada. E tem gente esperando até hoje. Hoje, 3 anos depois. 3, 4 anos Mas depois. É. Tá? Então, assim, são coisas que acontecem, né, extramuros da tua companhia, que às vezes frustram um processo Mas aqui. é isso aí. Né? É isso aí. Acho que o conceito de merda, né? Quando a gente fala, parece que pode ter alguma coisa errada. Não, mas é algum acidente de percurso que aconteceu, mesmo né, com os melhores esforços, agindo na mais alta legalidade, legitimidade. Não, são fatores que não acontecer. estão ao teu controle. Exato. O mercado fecha. É o tal do efeito material diverso. Mac As cláusulas clause. MAC, né? Que depois da pandemia passaram a ser escritas com muito mais cuidado. Com muito mais cuidado, Muito presente mais em cuidado. praticamente todos os contratos de transação. Todos. Ricardo, acho que para finalizar esse primeiro bloco, bom, a gente falou sobre o seu primeiro M&A. O que mudou de lá para cá, na sua opinião? Na sua vida, na carreira do Ricardo e no mundo, né? A gente estava falando das impressões dos prospectos, né? Isso mudou, isso está claro. Hoje é tudo digital. Hoje é tudo digital, né? Essa aqui é as informações financeiras de uma empresa, você entra lá no RI, é super fácil. Das abertas. Das abertas, claro. Mas que você vai abrir, não tem site de RI, não tem nada. Não tem nada disso. A não ser quem já esteja se preparando para novo mercado. Uma outra coisa que eu carrego também com muito carinho, quando fomos fazer o IPO da Sanepar, tem uma empresa de RI que talvez seja ainda a maior do Brasil, a quem eu dei o primeiro mandato dessa empresa. E o cara que o sobrenome dele está nessa empresa, teve junto com a gente, viajando junto, participando de reuniões, ele era um ex-executivo de mercado que montou sua empresa de RI, de sites de RI, e o primeiro mandato para fazer uma coisa grande foi a gente que deu. Competentíssimo. Tanto é que teve o sucesso que teve para lá. 20 e poucos anos atrás, quantos anos? Foi 2002, né? 23 anos. Meados, 23 anos. E virou um gigante, virou a maior empresa da América Latina. Mas o que mudou de lá para cá, Ricardo? Lembra que a gente falou de estar subinformado ou super bem informado? Informado no sentido de cultura. Não digo informado de jornal. Aquele cara que em 98 fez o Private Equity tinha menos estofo, menos bagagem do que o cara que hoje, com vocês, né, fizemos o deal de compra de empresa agora. E se eu for fazer uma outra abertura, uma empresa que tenha informações roadshow, tem uma curva de aprendizado no meio do caminho. Eu falo também com carinho dos tempos das empresas em que eu era estatutário, das investidas daquele grupo financeiro, foram absolutamente ricas em conhecimento para qualquer executivo que passou por lá. Outra coisa, que talvez os empresários, alguns valorizem, outros achem que não, vá aprimorando o capital humano da sua companhia. É muito mais justo, ético. Você pega um cara que está meio mole, que não entrega, dá aquele lugar para alguém que igualmente precisa de trabalho, mas aquele cara que quer entregar. Eu sou muito fã de um grande amigo teu, que não é brincadeira aquele cara. Aquilo é certo, mérito.
Por que eu vou deixar... Por que eu vou ter complacência com alguém que não tá afim, enquanto tem tanta gente que está pedindo para estar afim? Desesperado lá fora. Então é uma coisa até socialmente justa você adequar o teu capital humano da companhia com quem quer entregar, com quem está com vontade de participar. E essa visão sobre performance, meritocracia, merecimento. Acho que merecimento Merecimento é uma palavra muito maior mais do que bonita. meritocracia. É. Você já tinha naquela época? Isso Total. mudou de lá para cá? Total, absolutamente. Você lembra que você perguntou como é que eu fui galgando essas coisas? Sim. Eu falei que não é obra do acaso. O CFO tem a mochilinha habitual. Você Mas, botou mais coisa na sua mochila. e eu sempre fui buscar aqueles fatores que eu falei para você. Eu tenho que entregar, eu tenho que ser cost effective, eu tenho que buscar as melhores condições possíveis para a empresa, eu tenho que ter ética, eu tenho que representar aquela companhia que eu estou representando com a melhor qualidade possível, dentro de um conceito de eu estou naquilo, eu preciso merecer estar naquilo. Preciso fazer bem para todos os stakeholders. Meu time, meus parceiros comerciais, meus acionistas. E com vocês, mercado. Né? Se eu pisar na bola com vocês, advogados, amanhã, se eu estou num deal, você fala, não gosto desse deal. Pô, que surpresa ruim pode vir? Sim. Tá certo? Então você tem que ter o merecimento construído por você. Você constrói o teu merecimento. Não tem jeito. Ricardo, acho que agora a gente podia avançar para o nosso segundo bloco. Eu e o Felipe, a gente pensou mais para nossa audiência conhecer um pouco o Ricardo, porque eu acho que a gente já conhece bastante esse profissional, mas a gente queria fazer um bate-bola contigo. Olha! Rápido, perguntas diretas, respostas simples, para que a gente entenda um pouco mais os seus gostos, suas preferências, tanto dentro quanto fora do mercado transacional. Então a gente preparou esse bate-bola que eu acho que vai ser bem legal. É o momento Marília Gabriela. Bate-bola rápido com Ricardo Queria Perpétuo. ter mais uns óculos pra colocar. É. Ricardo, bom, primeiro, acho que a gente pode começar com música. Trilha sonora de um M&A. Ah, pode ser duas músicas? Pode. Stairway to Heaven e Highway to Hell. Só juntar essas duas músicas porque é a expectativa de Stairway e o controle de riscos do Highway. Né? E a trilha sonora da vida do Ricardo. Ah, aí são gostos assim, né? Eu gosto de tudo quanto é música. Mas eu gosto muito de Pat Metheny, adoro as músicas do Pat Metheny. Por que não dizer, uma das músicas mais bonitas que eu acho, que eu gosto muito, chama-se Anônimo Veneziano, cantada por Fred Bongusto. Quem é da minha idade vai lembrar. A música que eu acho linda. Então, assim, você pode unir o instrumental, o jazz, com músicas cantadas, sejam de que idioma for. Essa aí é em italiano, é muito bonita. E qual que é a trilha sonora de um Martini? Trilha sonora. Diana Krall, talvez? Diana Krall, muito bom, muito É o bom. que eu me lembrei nesse momento. Gosto. Rapaz, Ricardo, Gosto. tem uma trilha sonora seletíssima. Seletíssima. Comprar ou vender? A que preço? Depende. Perfeito. Gosta de advogado. Falei que ele é muito Depende, advogado. É o depende. engenheiro mais advogado do Brasil. Depende do preço. Dinheiro ou valor? Boa pergunta. Dá para juntar os dois? Dá. Sim. Já que a gente busca coisas, entregar valor pelo correto dinheiro. E se pudesse escolher um deles, dinheiro ou valor? É meio a meio. Resposta de advogado também. Bem treinado. Você conhece aquela piadinha do mar cheio de tubarões, né? Qual? Uau. Por que como é que é? Por que um tubarão não come o outro, né? Por quê? Ética profissional. Né? Bom. Valuation razoável com preço fixo ou valuation esticado com earnout? Vou lhe contar experiências da vida também. Tá bom? De novo, vamos pensar no seguinte. Médio virtus. Mais ou menos, as coisas têm que ser corretas. Eu já fiz um deal com valuation esticado, onde a consequência para não atingir o valuation esticado era step up de taxa, step up de troca de ações, de compra de ações com o mesmo dinheiro colocado. Vai depender um pouco de quem são os vendedores e compradores.
proprietários de empresa mais arrojados, que acreditam desarrazoadamente no seu mercado, etc., talvez vão aceitar um valuation mais esticado, correndo o risco do step-up de taxa, step-up E de superestimando a sua capacidade É. de performance, uma vez que agora faça parte de algo maior. Acontece. Aí que tá, mas de fato, quer saber? Você não domina o futuro, de isso forma aí. nenhuma. Portanto, não deixando jogar dinheiro fora na mesa, porque eu também já vi gente, eu nunca defendi isso, falar assim, eu preciso participar desse baile do mercado maior, então eu vou entrar mesmo que eu sacrificando o preço, porque eu acredito nesse mercado do baile maior. Não faça isso também, não faça também. Faça o preço justo, faça aquilo em que amanhã a tua consciência enquanto empresário e vendedor ou que receber investidores, não se arrependa. Não ceda o que você não tem que ceder. Não deu certo essa operação? Na tua crença você vale 100, não vai vender por 80. Vai buscar alguém que te pague 100. Não precisa querer alguém que te pague 120 para aquilo que você acha que vale 100. Os dois extremos não são bons. Concordo. Plenamente. Concordo. Na minha opinião, valuation razoável sempre dá uma impressão de que você deixou dinheiro na mesa. Né? Mas em alguns casos, liquidez imediata ou liquidez garantida no curto ou médio prazo pode ser muito mais vantajoso do que uma liquidez incerta. Sabe que eu invento algumas frasezinhas para mim mesmo, né? Tá bom? E uma delas é assim: juros altos até alejam e liquidez mata. Então, às vezes, você tem que fazer uma opção por aquilo que naquele instante é melhor para você. Né? Você brincou de perguntar de músicas. Eu lembro de muitas músicas, claro, das que eu vivi, não das tranqueiras que tem hoje. Eu lembro de muita música, mato a música com poucas notas, mas eu não sei tocar quase que nem campainha direito. Claro, gastou tudo revendo o contrato. Naquele programa de TV. Não, mas em compensação, carro, moto, barco, avião, já dirigi, já desmontei, já fiz tudo isso daí. Então são certas aptidões. Talvez eu não tenha competências para, por exemplo, sentar ao piano, que é uma das brincadeiras. Eu falo assim, muitas coisas na vida, deixa ainda na prateleira dos teus planos de vida. Estudar francês, eu por força falo inglês fluentemente, italiano por família, etc. Tal, por cidadania adquirida. Mas um dia eu vou estudar francês, porque eu entendo, mas não falo. E vou tentar aprender piano. Tentar, porque pode ser que eu não tenha competência suficiente nem para aprender a tocar instrumento. Bom, aí a gente vai ter que refazer a pergunta. Trilha sonora. Aí provavelmente vai... Para ele tocar. Pra ele tocar Ele a trilha tocar. sonora. Não. Posso desmontar motores? Aí eu vou. Aí é o lado engenheiro. Falando Será que é alto. maior que o advogado? Não sei, tenho dúvidas. Acho que dependendo da pergunta, sai o advogado, dependendo da pergunta, sai o engenheiro. E uma transação inesquecível. Não a mais legal. Inesquecível. Talvez porque uniu muito o lado humano. Naquele private equity que eu fiz lá atrás, os dois sócios entregaram ou confiaram a mim. Você me lembrou de outra coisa legal. O cuidado também das interfaces com suas famílias que a operação traria. Eles tinham seus contratos familiares, eles tinham, dentre seus filhos que precisavam de mais atenção ou menos atenção. E também, eu jovem lá no passado, foi confiado a mim também cuidar no âmbito da operação que ele traria sócios novos na empresa, uma empresa de sucesso, um brand name, também de cuidar das questões familiares. E, nada a ver com deal, em duas empresas, um banco e uma empresa, os titulares botaram seus filhos para serem estagiários trabalhando comigo. Eu acho isso Do caralho. muito legal. Incrível. Você falar coisas que eu levo como memória da vida é credibilidade, merecimento. O cara bota os filhos que ele pretende sejam executivos ou seguidores amanhã para colocar como teus estagiários, é muito legal. Cara, muito legal você falar isso, porque acho que quem está fora do mercado de transações ou quem nunca participou de uma transação superestima a transação em si. A matéria no Brasil Journal, a matéria no Valor Econômico anunciando o deal, aquele anúncio de mercado, que tem toda uma pompa, né? A transação, muitas vezes ela tem que ser vendida para o mercado porque ela vai gerar algum efeito. Né? Mas é muito curioso você perceber os desdobramentos das transações que você trabalhou. As pessoas envolvidas nesse treco. Pessoas envolvidas. Vou te dar um exemplo.
eu tenho um jantar marcado na semana que vem com uma empreendedora que eu vendi há anos atrás para uma companhia aberta. Ela era de uma health tech, vendi há mais ou menos 5 anos para uma companhia aberta brasileira. E essa empreendedora acabou o período de earnout dela, saiu da companhia agora nos últimos meses, e eu fui aprovado num curso em Harvard chamado OPM, Honors and President Management Program. E é um programa super legal para minha posição de Managing Partner do escritório. Já fiz 2 cursos em Harvard, mas esse é completamente fora de série. E o marido dela se graduou no OPM no ano passado. E eu tô querendo entender melhor como o curso funciona, já tô com tudo pago, já tô com tudo pronto para ir. Só que eu quero entender melhor como o curso funciona. Conheço várias pessoas que fizeram, não várias, mas algum punhado de pessoas que fizeram. E ela marcou um jantar para eu conversar com ele sobre o OPM. Né? E foi uma pessoa que foi cliente, que eu vendi a companhia dela, vendi a participação dela para essa companhia aberta há muitos anos. É uma pessoa tão querida que já participou de palestras conosco, já indicou clientes para nós, e agora está concedendo parte do seu valioso tempo e do seu marido para contar para o seu advogado como é que é um curso em Harvard. Né? Tem a ver com o teu merecimento. Você está merecendo essa consideração. E com as relações que a gente constrói ao longo de tudo isso. Né? É aquela frase, né, que virou clichê nos últimos anos, mas e quem estará do seu lado nas trincheiras, né? Isso importa mais do que a própria guerra, né? Ernest Hemingway, que inclusive já tive a oportunidade de visitar a casa dele, que ele ficava lá de veraneio em Key West, e também a praia preferida dele em Cuba, né? Coisas que eu posso contar num próximo episódio, né? Mas é muito legal você ver os impactos das transações, além da liquidez extraordinária que a gente gera para os acionistas, para os investidores, aquele grande momento de celebração, de venda da companhia, todos os desafios que a gente supera, o cheque que a gente ajuda a botar no bolso dos financial advisors que levam muito mais, de forma injusta, brincadeira, do que os advogados, do que os assessores legais. Mas é muito legal tudo aquilo, e mais legal do que isso é ver que a partir daquela transação, daquela operação, a gente construiu relações de amizade, de parceria com as pessoas, não pelo outcome, não pelo dinheiro que foi colocado no bolso, mas pelo meio do caminho. Mas pelo meio do caminho. É como aquele cliente, né, que recentemente aconteceu isso, um cliente meu de 13 anos atrás, que eu fiz uma primeira transação para ele 8 anos atrás, ligou para a gente falando que queria vender, estava vendendo a companhia dele. E por mais que ele tivesse ficado no hiato conosco por alguns anos, quando chegou uma nova transação, ele ligou pra gente, lembrou da gente. Então isso é muito legal, e esse exemplo teu do estagiário, né, mostra que aquela família confiou a você o futuro deles, de alguma forma. Né? Considerou você um grande mentor, né? Meu pai tinha uma frase que era legal assim: confiança não se merece, se conquista. É isso aí. Ou seja, você não precisa achar que ninguém precisa confiar em você. Não, tem até quem ache, né? Que faz um shake hands, você tem que confiar em mim. Não, pelo contrário. É mais bonito você construir e merecer a confiança numa relação de longo prazo, porque isso mostra o teu merecimento. Estou usando a palavra que você falou hoje, mas é muito isso. E o longo prazo mostra caráter, né, Ricardo? O mercado vai testar o seu caráter em algumas situações. E quando ele é sempre reto, retilíneo, pode testar quantas vezes for, e você vai passar por todas essas provas de fogo e a reputação fica, a credibilidade fica. E a vontade de trabalhar de novo, ou aquela resposta à pergunta daquele meu amigo, você trabalharia de novo com ele, você faria negócio de novo com ele, ela vai ser sempre sim. Né? Ricardo, uma paixão. Bom, as pessoas de família, as pessoas próximas, né? As pessoas com quem você está Mais uma. unido. Uma? Uma. Caraca, não existe uma paixão. Pode ser ter duas, vai. Pode ser. É que vamos separar então o mundo profissional, não? Porque profissões passam, coisas passam, né? Uma paixão de vida. Construir relações familiares adequadas, construir. Você estava falando com o seu
filhote pequenininho agora há pouco, a minha filhota pequenininha tem 28 anos e meio, né? Mas vai ser sempre minha filhinha. Eu estou no segundo casamento, então, na verdade, você tem que construir essa relação muito, muito de forma estável, duradoura, construtiva. Sim. É isso, quer dizer uma paixão, você o quê? Adoro Dry Martini. Serviria. Negroni também, tomar no fim de semana lá e... Né? É uma paixão, é uma paixão. É. Ainda mais se for com a família. Exatamente, é. Bom, muito bom. Advisor, amor ou ódio? Quando eu sou ou quando eu contrato? Mais uma resposta de advogado. E advogado, amor ou ódio? É quando ele tá por mim ou contra mim? Boas respostas, né? Sabe uma coisa legal? O filho da mãe. Precisas. Pensa, olha que interessante. Eu tive a felicidade, a oportunidade de trabalhar com muitos escritórios. Muitos. Brasileiros ou internacionais. De novo, não sei se eu tenho permissão para citar nomes, mas pega os americanos mais conhecidos advogados, escritórios, firmas. Pega os londrinos mais conhecidos, pega os escritórios brasileiros mais conhecidos, incluso BVA, meu conhecido novo e por quem eu criei respeito, pelo merecimento de vocês. Firmas gigantescas, firmas pequenas. Você fala que a minha resposta é de advogado, mas eu tive a oportunidade de conhecer figurinhas carimbadas, assim que a hora deve custar $10 mil, sei lá quanto. A gente sabe. Nesses dias que eu fiz, em que envolviam escritórios internacionais. Quais eram esses escritórios, Ricardo? Internacionais pode falar. Eu vou falar de forma elogiosa. Cleary Gottlieb, Cravat, Simpson Thacher, Thacher, como é que chama? Simpson Thacher. E são pessoas que eram até brasileiros. Em alguns desses tinham brasileiros que estavam lá. Sim. Eles vieram de volta, eles trabalharam nos seus LLMs, coisas assim, e são meus amigos até hoje. Sim. Então, assim, e nos escritórios brasileiros, por que não falar de forma elogiosa também? BVA, Machado Meyer, Pinheiro Neto, Matos Filho, foram os que eu mais trabalhei. Sim. Naquele dia, lá da Método, que eu fui comprar uma empresa americana, eu travei amizade com, era à altura um pequeno advogado, Aires e Pestana. Esse cara estava do meu lado para a gente fazer negócio também. Como eu posso contar com vocês? Uhum. Você falou de práticas e jantares, nós tentamos comprar uma empresa americana. Né? E o cara convidou para um jantar, o vendedor. Depois não deu negócio. Era um jantar para chegar às 17h30, sei lá, e acabar o jantar às 20 horas. Americano, não sei se todos, mas tinha disso, né? Sim. Hora de chegar, hora de ir embora. Sim. Eu acho muito civilizado isso. Sim. Você não fica enchendo o saco do dono da casa e não fica fazendo sala a hora que você não quer, né? Muito legal. Então, assim, é um prazer trabalhar com quem você acha que te enriquece. Ter chefes. É um prazer trabalhar liderado por pessoas que você tem que correr atrás para minimamente se capacitar para estar com aquelas pessoas. Sim. Trabalhar com pessoas que não lhe obrigam a aumentar, a crescer, troca. Para mim é um orgulho ter trabalhado, de novo, não vou citar nomes, mas nas empresas investidas em que eu trabalhei, meu chefe é um cara que é famoso até hoje, eu tenho uma grande admiração e sou amigo dele até hoje, né? E outros caras do mercado, das empresas, assim. Sim. E o poder dos chefes, né? E o poder dos ambientes de pressão, swim or sink. Nade, ou se afogue, ou afunde. Né? Isso é importante. Outra coisa que para nós é diferente você estar assessorando uma batalha, você ser um soldado que pode tomar tiro. Né? Sim. Se você quer se credenciar a essas maluquices, que eu digo românticas, que eu persegui, esteja preparado também para tomar tiro. Sim. Né? Nessas vezes que eu tive que usar GNO, duas foram fáceis, uma foi muito dolorida. Uma foi muito dolorida e eu já tinha saído daquela empresa havia 350 dias. Nossa. Um problema qualquer societário fez com que existisse lá uma retroação inexistente no arcabouço legal daquele setor inserido naquela empresa, que fez com que uma intervenção buscasse retroação legal para 12 meses. Quer dizer, eu não estava mais na companhia por decisão de minha parte. 15 dias. Por 15 dias. E essa foi a mais arriscada, porque aquele teve consequências circunstanciais
mais graves do que as anteriores. Mas depois também passou 14 meses, tudo resolveu, deu tudo certo. E aqui estamos. E aqui estamos, né? Isso também já faz. O nosso Negroni, né? tomando o nosso Martini. Isso também já faz lá seus 12 anos, 13 anos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E fica à vontade para responder, tá? Na verdade, Até porque muitas vezes nessas minhas palestras com patrões mais ou menos arrojados, eu falei muitas vezes, o não também é a resposta. sim, Ou não porque eu não saiba do que estamos falando do ponto de vista do desejo do acionista controlador, ou não porque eu não posso te responder aquilo. É isso. Neste foro não posso. Talvez eu pudesse responder a tua pergunta num fato relevante, mas não nesse foro. Sim. Então o não também é a resposta. E eu lembrei o que eu queria te e falar. ficar calado também é uma resposta. Eu não acho boa. Ficar calado é uma resposta evasiva. Ela não ataca a Na pergunta. verdade, ela pode ser um consentimento, inclusive, né? Exato. Se você tem uma pergunta que você pode e deve responder, faça. Sim. Se tem uma pergunta que você não pode ou não deva responder, diga por quê. Deixa claro, essa é uma pergunta que extrapola os meus poderes societários para responder ou que eu deva fazer ela de forma uniforme. Guidances. Guidances, você não pode dar guidances numa empresa aberta num jantar. Sim, total. Você vai dar uma palestra e você fala guidances para quem está numa empresa aberta? Não faça, não pode. Não faça porque não convém. Não faça porque não pode. Sim. Quer dar guidances? Publica. Põe no site de RI. É isso aí. Bom, vamos lá. Você me responde se você puder. Maior FII que você já viu numa transação? FII de advisor, FII de advogado, FII do IB. Eu vou dizer o conjunto de FIIs. O conjunto de FIIs maiores que existem, Qual que era o valor? puta, sei lá, uma captação de quase 1 bi. Foi uns... Faz tempo, mas no conjunto de bancos e advogados, talvez tenha custado uns 4 ou 5% do bi Do BI. no conjunto. Legal. Pode falar qual foi o deal? Não. Quase! O deal é público. O deal é público, mas não O deal é pode público, falar mas qual não foi. vou falar os É FIIs, isso aí. né? Tá bom. Tá justo, justo. Tá vendo? Como diria Mano Brown, morro cadeado, né? Também o Tá. não também é resposta. Também é uma resposta. Por que eu não poderia falar os FIIs? Porque, embora declarados nos documentos da Claro. oferta, eu estaria contando relações comerciais entre duas partes. É isso aí. Que você participou, conhece participei. e não Exatamente. deveria falar. Exatamente. É isso aí. Bom. Sabe, você me lembra da primeira vez que usei o GNO. Por que eu usei a primeira vez o GNO? Numa dessas empresas, eu ia fazer uma troca de ambiente tecnológico na empresa inteira. Ocupava 6 estados a empresa. E nós fizemos um baita bid. Técnico, comercial, preços, garantias. E eu ainda coloquei, maldoso, eu coloquei supplier credit. Tá bem? Então era técnica, preço, garantias de spare parts E a e reputação? supplier credit. Porque era tão complexa essa troca de parque tecnológico gigantesco que eu só queria conceder a alguém que passasse nas outras coisas, mas também que me aliviasse o caixa. Eram valores vultosos esse negócio. Muito bem. E aí foi feito, tudo certo, performado, funcionou muito bem. Mas você queria ver se os caras tinham caixa Não. para fazer a operação. É tudo empresa internacional. Tá bom? Cotamos brasileiras, mas na verdade quem tinha a capacidade... Muito bem. 3 anos depois disso feito, vem uma bomba de por que eu não dei a público o preço da troca de ambiente tecnológico. Então vamos lá. As minhas obrigações estatutárias eram, enquanto diretoria, fundamentar pelas pessoas competentes da área técnica, fazer um elenco, e é complicadíssimo, tá? Imagina que só o RFP, a requisição Sim. para a proposta, Request for talvez proposal. tinha 1000 páginas. É gigantesco, era assim. Então as áreas técnicas opinaram. Eu aprovei em conselho. O conselho chamou assembleia, aprovamos em assembleia de acionistas. Empresa de capital aberto. 3 anos depois, exatamente 3 anos depois, sei lá, eu sou questionado por que eu não dei a público o preço da transação. Não foi dado a público porque eram 2 empresas privadas, uma privada fechada, o empresário, a empresa de tecnologia, e uma privada aberta a nós, e passadas todas as obrigações, cumpridas todas as fases corretas de aprovação societária, se eu desse a público uma coisa,
eu não sou empresa pública. Uhum. Eu estaria ferindo eventualmente a estratégia comercial daquela empresa Sim. que quis eventualmente, não me importa o preço relativo das coisas, se vale 5, vale 10, mas se alguém quis atender ao meu conjunto de demandas, inclusive supplier credit, por que eu vou dar? Eu não preciso dar a público aquilo. Foi melhor para a companhia. Sim. Inclusive, a decisão de aprovação do vencedor, a adjudicação do vencedor, cumpriu as mesmas coisas. Opinião favorável da diretoria, aprovada em conselho e levado em assembleia. Ou seja, Cumpriu todos os requisitos. e aí eu respondi dessa forma. Não era um requisito eu botar no jornal por quanto eu paguei aquilo. Até porque era companhia privada, né? Ambas companhias privadas. Bom, maior FII que você já viu, você já contou. E o maior deal toy que você já comprou ou que viu alguém comprar em decorrência de uma transação? O que é o deal? Pode ser um relógio, regalo. um carro, Um um regalo, um presente. belo vinho, um Petrus. Não sei, acho que eu nunca vi. Eu vi pessoas depois da transação se presenteando alguma coisa, mas nunca teve alguma coisa E assim. você nunca se deu um deal toy? Não, eu deixei no juro. Juro, Esse é o investimento. Esse é o deal toy. deixar em juro, né? Renda fixa. Na verdade, eu Ganha no equity, bota na renda fixa. eu não tenho grandes maluquices feitas, não. Tá lá, tá no juro. Tá bom, tá bom. É um deal toy, não deixa de ser um deal toy. É. Na comemoração, champanhe, whisky, martini ou uma corrida no parque? Putz. Os 3 primeiros misturados, né? Eu sei que no mundo de hoje, que todo mundo faz academia, aposta, fazendo exercício e tudo, eu nunca fui bom em esportes. Esportes, interessante. Habilidades amplas, jogos. Eu sou péssimo. Futebol, vôlei, basquete, não manjo nada. Habilidades motriciais pequenas, eu sou muito bom. Consertar, soldar, Engenheiro, né? parafusar, né? Mexer como eu brinquei, como motores, desmonta, monta, arranca cabeçote de moto, bota cabeçote de moto, arranca a roda e bota a roda, eu gosto mais disso. Então, assim, por isso que eu falei, correr no parque, para mim é sacrifício, não é prazer. Tomar Tô na tua. tomar um Negroni, um Dry Martini, uma boa champanhe, aí é prazeroso. Boa. Um momento inesquecível na carreira. Um momento inesquecível. Não, estritamente profissional, quando tive a oportunidade de participar de processos de salvar companhias. Tá bem? Quando você dorme, dorme no sentido um pouco mais amplo, quando você tem um problema. Mas fala um. Não vou falar. Não vou falar porque eu entrego, né? Mas eu posso, o que é emocionante para mim pode ter sido chato para alguém. Sei. Mas pegar uma empresa que precisava de uma equação sociofinanceira e conduzir e conseguir entregar uma equação sociofinanceira. Legal. Todo salvamento de empresa é uma coisa que você leva para casa. Concordo. Né? Concordo plenamente. As operações mais emocionantes e as mais memoráveis são aquelas que... As mais difíceis. E outra, quando você consegue, e graças a Deus a gente coleciona mais sucessos que insucessos, aquelas que você consegue resolver um problemão que era para o sócio, para o stakeholder, para o fornecedor, para a família, para as pessoas, você consegue resolver aquilo, você ajudou, dentro da competência da tua profissão, a fazer o bem. Tem. Né? Acho que uma das situações mais difíceis do empreendedor são as situações de insolvência, Exato. falta de Leva caixa. para casa isso, leva para casa isso uma é muito empresa difícil. que vai quebrar é tua. Isso é Você muito difícil. cuidou dela por 20 anos, ela vai isso aí. quebrar. É isso aí. Né? Até pra gente que às vezes está cuidando da empresa há um ano, a gente acabou de conhecer a empresa, porque o cliente nos contratou para fazer um projeto vira reperfilamento. teu, você quer dar o máximo de si para aquilo dar certo. Né? E se numa ponta você tem várias vidas envolvidas, tem pessoas que vão perder seus empregos, acionistas Exatamente. que vão perder o seu principal ativo, na outra você tem que ser extremamente pragmático e racional, porque se você deixar o lado emocional te contaminar, mas em determinado nível é importante que você conheça toda a sensibilidade que envolve aquela operação, para que você possa conduzir o seu lado pragmático de uma forma que também não seja sem coração. Ele não pode ser sem coração e não pode ser detrator de valor. É isso aí. Pelo E contrário. nem emotivo demais. E aí vem
sei lá em que parte você me perguntou, o que diferencia o novato do experiente. Uhum. O experiente talvez tenha uma bagagem, um arcabouço, que lhe permite avaliar, aquilatar e botar tudo no mesmo balaio, todos esses aspectos de uma negociação. Aquele que está nas primeiras negociações, ele pode ou ser árido demais, ou ser emotivo demais, e nenhuma dessas duas extremos da régua vão levar a um bom deal. Última pergunta do bate-bola, e aí eu passo para você ter. E na vida, um momento inesquecível? Nascimento da filha, né? Ah, boa. Conseguimos, Boa. conseguimos. Essa não tem depende, né, rapaz? Não, essa daí não adianta, bicho. Isso daí vai ser... Incrível. vai ser sempre a filhinha. Pode eu ter 80 e ela... Eu tenho 62, ela tem 28, né? Que seja, né? Vai ser sempre a filhinha. Boa, boa. Muito bom. Ter, você. Filhinha formada na profissão de vocês desde 19 e que pretende perseguir. Já trabalha em tribunal como assessora desembargador, ama o que faz, trabalha horas e horas por dia, fazendo as decisões, submetendo ao seu... Já Legal. trabalhou com alguns desembargadores e ela tomara que siga a carreira. Legal. Com certeza. Fazemos votos para que sim. É isso. Ricardo, chegando acho que no nosso último bloco, aqui, infelizmente, é impressionante como parece que eu tô sentado aqui há 15 minutos só. Nossa. Queria saber de você, hoje a gente já conheceu um pouco melhor o Ricardo, engenheiro, que trabalhou durante décadas no mercado transacional. O que a gente quer saber? O Ricardo, lá atrás, se essa frente de negócio não tivesse dado certo, o Ricardo ele tinha um plano B? Plano B às vezes se cria pelo insucesso do caminho que você faz, tá bem? Muito bom. Eu sempre fui um excelente aluno, bagunceiro. Aluno que frequentava a diretoria com alguma frequência. Mas sempre fui as notas mais... dentre a turma lá das notas mais altas. Adorei fazer o curso de engenharia. Fiz com dedicação, super bem. Mas nunca... Fiz estágio como engenheiro, em obra e em cálculo. Mas nunca quis trabalhar com engenharia. Eu já me encantei por aquilo que você... E no meu 5º ano de engenharia, eu estava numa empresa de cálculo muito famosa à época, Temag Engenharia, em que o meu companheiro mais do dia a dia, o Alberto, ele estava há 15 anos na mesma cadeira, na mesma coisa, lá em 85, fazendo cálculo de concreto. Eu falei, cara, isso aí você não lê no jornal. A tua vida de trabalho vai ser uma vida apartada da vida real. E aí eu apliquei para ser estagiário no banco. E neste banco eu tive talvez a sorte de entrar na mesa de operações. De meados de 85 a meados de 88, eu fui estagiário, trainee, júnior pleno e gerente dessa mesa de operações. E lá que eu aprendi do nada, de ligar a 12C, de ligar a maquininha, a fazer as aposteiras e dar os cursos e aulas para preparar as outras pessoas do banco, né? E, inclusive até hoje eu sou amigo do cara que era meu chefe, da família dona do banco. Então, assim, se você puder separar coisas que você goste de fazer, o teu plano B pode ser continuar lutando por aquela trilha que você buscou, ou, circunstancialmente, no meu caso que eu nunca tinha trabalhado com engenharia, voltar a trabalhar com engenharia. Não seria o maior prazer. Eu diria que profissionalmente, a despeito das pingas e dos tombos, eu não trocaria tudo o que eu passei. E também não trocaria as coisas que eu fiz por uma carreira clássica de um CFO de uma empresa estável, multinacional, em que eu não tivesse essa necessidade toda de interlocução. E outra coisa que é legal. E vocês como advogados, a profissão de vocês, da advocacia, é a arte do convencimento, né? É você ter argumentos razoavelmente ou bastante fundamentados para construir o convencimento das outras partes com quem você negocia, né? Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final desse nosso bate-papo, que tenho certeza que não só para mim, não só para o Felipe, foi um prazer enorme ter você aqui, também, Ricardo. Amigos novos, fortes amigos. Perfeito. A gente gostou muito de ouvir um pouco mais do histórico do Ricardo, das construções do Ricardo. Tenho certeza que todos que ouvirem esse podcast vão gostar muito do que a gente ouviu. Eu acho que é um ótimo primeiro passo que a gente está dando aqui. Nada mais justo do que ter um convidado de excelência num evento como esse.
E eu queria te agradecer de novo pela oportunidade. Foi uma honra sentar nessa mesa com você, sentar nessa mesa com o Felipe, que é o meu sócio e amigo desde os tempos de faculdade também. E desejo a todos aí uma ótima noite. Espero que todos tenham gostado, tenham desfrutado agradeço, como eu desfrutei. É uma honra ter estado junto, ter sido convidado de vocês. Para mim é muito legal. Muito obrigado. Muito legal ter esse agradeço papo a mesmo vocês. com você, Ricardo. Boa, Ricardo. Ricardo Perpétuo, muito obrigado. Acho que esse foi o primeiro episódio do Sem Plano B, o podcast original do BVA Advogados. Sem treino, sem script, Sem na script, lata. na lata. Sem teoria. Um pouco parecido como as transações que a gente se depara aí na vida, mas, Ricardo, foi um prazer ter você aqui, ouvir um pouco mais da sua trajetória. Foi muito legal. Nos momentos mais recentes dessa trajetória, a gente pôde trabalhar com você, contribuir nas suas operações, mas são muitos anos de história aí, de trajetória nas transações, e muito legal ouvir todos esses anos. É uma amizade curta, muito respeitosa, já estamos no 4º dia com vocês, e se ou vocês ou eu tivesse pisado na bola, a gente não estava aqui batendo papo hoje. Exato. E essa, acho que é a melhor característica das transações. As relações que a gente constrói junto com elas. Exatamente. E os efeitos delas. A gente falou disso há pouco, do jantar lá do OPM, mas esse podcast é isso também. Então, Ricardo, muito obrigado. Eu que muito agradeço. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, esse aqui é o Sem Plano B, um podcast original criado pelo BVA. Se você curtiu essa conversa, segue a gente na sua plataforma preferida, Spotify, YouTube, todas as outras aí que a gente está disponibilizando esse conteúdo. E compartilhe também com quem você acha que vai se interessar pelo jogo atrás das transações. E a gente se vê no próximo episódio. E até lá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Muito obrigado. Amém. Abraço. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Abraço. Valeu.